Bom dia, queridos. Graça e paz. Eu estou me recuperando de uma gripe bem forte. Então, se eu precisar tomar uma água, vocês me ajudem aí com a paciência. Eu nem estou ouvindo muito bem direito, mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas, né? E Ele nos conduz àquilo que Ele deseja. Antes de a gente começar, eu queria orar com você. E eu acredito que ontem, quando eu fui desafiada a estar aqui com vocês, o Senhor me lembrou desta ministração que Ele me deu em junho de 2022. E eu compartilhei no MAG. Então, para alguns, talvez, vocês vão lembrar um pouquinho do que eu vou falar. Para mim, foi como se fosse novo, porque a palavra do Senhor se renova, né? E a gente mais velho, às vezes a gente lê a mesma coisa e fala, nossa, era isso que o Senhor estava querendo falar. Mas eu queria falar com vocês sobre controle e liberdade. Crenças do coração e relacionamentos. Eu acredito que nessa manhã o Senhor é o bom pastor das ovelhas. E o bom pastor das ovelhas está aqui. E o bom pastor das ovelhas, como está escrito lá em João 10, a palavra diz que ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse no seu pastor. Eu não posso fazer isso por você. E permitisse que o bom pastor das ovelhas sonde o seu coração. Gaste um tempo nisso, feche seus olhos. Nós não paramos mais na vida que a gente tem para sondar o nosso coração. E para permitir que o bom pastor muitas vezes mostre para nós como está o nosso coração. Senhor, Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Traz agora uma calma sobrenatural aos corações angustiados e aflitos. Que a tua palavra, que é aquela que traz discernimento, que traz clareza, escancare o nosso coração nesta manhã. Eu repreendo agora todo espírito de medo, de rejeição, de vergonha, de comparação. Vocês não podem ficar, pois onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E eu te peço, bondoso Espírito Santo, mostra para cada um de nós como está o nosso coração, para que possamos verdadeiramente sermos livres. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, vamos lá. Você não pode enganar o seu coração. Esta é uma coisa que nós fazemos com muita frequência na nossa vida.
O Senhor começou a falar isso comigo por volta de 2021, 2022. Desde lá tem sido uma jornada profunda. E cada vez mais Ele vai mais profundo, porque assim o nosso Pai trabalha. E nós muitas vezes tentamos enganar o nosso coração. O que é isso? O pastor acabou de falar aqui sobre dízimos e ofertas. A minha pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse a primeira coisa que vem no seu coração. Pode ser? Às vezes a gente racionaliza e a gente não admite que a gente não crê, que a gente não perdoou. A gente simplesmente, sabe, automático? Você crê? Aí a gente fala, amém. Mas se você com você mesmo, olhar no espelho, e aí eu te fizer a mesma pergunta, mas você crê? Aí talvez você diga assim para mim, Gabi, mais ou menos. E queridos, não tem problema. A questão é que como a gente não conhece verdadeiramente o nosso coração, muitas vezes, nós temos essa tendência de nos enganar. Marcos 8,17 diz, a parábola, o que nós ouvimos, acho que 2 domingos atrás, quando nós ouvimos sobre Marcos, né? Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Romanos 2,5, mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado. A gente às vezes acha que é a nossa mente, mas está no nosso... É aquilo que está tão enraizado no nosso coração, que a gente está vivendo sem perceber, sabe, no automático? Então, às vezes, por que a gente não se envolve tanto com as pessoas? Tem a ver com o nosso... Por que a gente não canta a música na igreja? Tem a ver com o nosso? Por que eu não falo realmente a verdade para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho? Tudo tem a ver com o nosso coração. Oséias 10:12 diz, eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração. Pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Jesus disse que a parábola mais importante que Ele trouxe foi a parábola do semeador. E Ele diz, quem não entende essa, não entende nenhuma outra. E ali Ele está falando sobre os solos do coração. Nós temos essa responsabilidade. Então eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu queria que você fosse honesto. Você tem um papelinho aí? Essa coisa antiga, ó, papel. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria que você respondesse o que o seu coração respondeu, não o que a sua mente processou. Pode ser? Vocês entenderam isso? Mais ou menos? Vamos lá. Vamos fazer um exercício então. O que você ama? Valendo. As 3 coisas que o coração disse, não é que a cabeça processou. O coração falou dinheiro e você falou Deus, por exemplo. Aqui eu não estou julgando ninguém, queridos. Não é isso, a gente tem que ter clareza. Vocês estão entendendo isso? O que você ama? Se você tem um papelinho ou seu celular, só não vê as notificações. Anote as primeiras 3 coisas que vêm na sua mente, no seu coração. A fonte de vida, a palavra de Deus diz, está no coração. Quem você ama?
uma outra pergunta: quem te controla? Nós vamos falar um pouquinho sobre controle hoje. Às vezes, as inseguranças desse mundo, as instabilidades de governo, saúde, nos controlam. Nós precisamos ter clareza do que está nos controlando. O que está tirando a gente de olhar para Jesus. Tentou não racionalizar? Esse é um exercício. Eu faço isso todo dia. Eu não vou racionalizar, eu vou falar: Senhor, mostra o meu coração. De verdade, o que há nele. Queridos, tem uma frase aqui do... Passa para mim, tá? Por favor, no Agostinho de Hipona, que diz: você é o que você ama. Que é tão complicado hoje, porque está tão fácil da gente dizer. Tem tanta gente usando o nome de Jesus, do Senhor, consciente ou inconscientemente, para fazer a gente amar as coisas desse mundo, dizendo que é isso que Jesus tem para nós. Você é o que você ama. Sabe aquilo que faz seu coração arder? Às vezes, é até polêmicas. Preciso de uma polêmica, senão não tenho amigo. E não tem como falar do que a gente chama, sem falar, de relacionamentos. Tem? Jesus não mandou você aqui para essa terra. Jesus não, o Pai, né? E o Senhor Jesus não, quando Ele nos reconciliou, Ele reconciliou a nós e reconciliou a todos. Paulo diz: reconcilie-se com Deus. Nós fomos chamados para viver como irmãos de um mesmo Pai. Você pode dizer isso? Eu fui chamado para viver como irmão dos meus irmãos, do mesmo Pai. E aqui é onde a gente tem muita dificuldade às vezes de entender o que realmente é um relacionamento, o que significa ter um bom relacionamento, o que realmente significa andar em unidade. Não é difícil de compreender isso? Às vezes eu achava assim que era todo mundo concordar com tudo, o que não dá. Nós temos backgrounds diferentes, nós viemos de famílias diferentes, nós tivemos experiências diferentes, mas há uma coisa que nós não podemos nunca discordar, e é nesse ponto que nós andamos em unidade. Quem é esse ponto? Cristo. O que é unidade? A unidade, a palavra unidade tem origem no termo latim unitas e designa a qualidade do que é único ou indivisível. Não dá para... Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. O que é unidade de pessoas? Duas ou mais pessoas que vivam com o mesmo propósito, que tenham o mesmo sentimento, intenção e linguagem. E a Bíblia vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso, o Senhor Jesus fala sobre isso também lá no livro de João. O Senhor deseja isso para nós, mas como que a gente aprende a andar assim? É tão fácil nesse mundo a gente puxar cada um para o seu lado, sim ou não? Você está convivendo na mesma casa, o marido está indo para um canto, certo? O filho está indo para o outro, a esposa está indo para o outro. Quando a gente vê, não tem mais diálogo, está todo mundo com um negocinho na mão, que é viciante. Se você ainda não admitiu que você está viciado, eu já admiti para o Senhor poder me ajudar. Porque quando a gente não admite, a gente não recebe libertação e clareza sobre alguns assuntos.
A gente se relaciona no ministério, achando que a gente está em unidade. Mas no fundo, está cada um fazendo o que acha que tem que fazer. Sem parar para prestar atenção no nosso Pai, que é quem tem uma direção para todos nós, que aponta para Cristo. Para a gente aprender a se relacionar, a gente precisa entender como Deus se relaciona conosco. Salmo 32, 8 e 9. Trouxe aqui duas versões para você. Instruir-te-ei. Esse é um versículo que eu aprendi de cor na época da escola dominical. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. É forte, hein? Outra versão diz, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Mas não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele não quer que colocar em você freio, nem rédea, nem controle. Você prestou atenção nisso? Ele quer ensinar você, instruir você, guiar você, aconselhar você e a mim no melhor caminho que nós devemos seguir. Quantas vezes, vamos ver os sincerões de plantão, não precisa levantar a mão. Você sabe o caminho que você deve seguir, mas você quer que alguém diga, vai. Ou você não toma decisão porque você está esperando Deus fazer uma coisa mágica. Quando Ele já te instruiu, Ele te aconselhou. Ele está dizendo, eu quero te guiar com os meus olhos. Diga assim, o meu Pai quer me guiar com os seus olhos. Ele não quer colocar um cabresto em você, um freio. Ele quer te guiar com os olhos dele. O Senhor se relaciona conosco assim. Então, para andar em unidade com os nossos irmãos, é preciso aprender a andar em liberdade e conexão. Diga isso, liberdade e conexão. Liberdade e conexão. A verdadeira liberdade que Deus sonhou para nós ao nos criar e que Jesus garantiu com o seu sangue, está lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam nessa liberdade. Então quer dizer que é possível que a gente perca isso. Querendo voltar, às vezes, a ser controlados ou a controlar as pessoas. Deus não está tentando controlar as nossas vidas, queridos. Ele não é um microgerenciador. Ele quer te ensinar a fazer escolhas segundo o seu coração. O coração dele. O seu coração com letra maiúscula. Porque isso é andar em verdadeira liberdade. É quando a gente começa a conhecer o coração do nosso Pai. E aí quando eu conheço o coração do meu Pai, eu chego num outro nível de decisão.
Na presença de Deus não há controle, há verdadeira liberdade. E isso serve também para os nossos relacionamentos. Isso é tão simples, mas isso é tão profundo. Porque tudo que a gente quer às vezes é controlar e ser controlado. Esses dias eu tive uma conversa tão sincera com o Davi, meu esposo, eu falei para ele, eu estou tentando te controlar através de situações boas. Mas no fundo eu estou tentando controlar o seu comportamento. E quando a gente faz isso de muitas maneiras, controlar os filhos, e isso vai gerando, na verdade, uma sensação de desconexão. Porque às vezes o outro não pode ser verdadeiro conosco. E no fundo, às vezes a gente não está sendo verdadeiro conosco. Em dizer para ele, sabe, porque eu estou tentando te controlar tanto. Porque na verdade no meu coração tem uma raiz aqui, que é a raiz da rejeição. Preciso te ser sincero com você. Eu tenho me sentido rejeitada por situações que eu tenho vivido. E às vezes eu estou tentando te controlar para ver se você me dá atenção. Mas eu não preciso mais disso. Lembra de conhecer o coração lá no começo? Então às vezes quando a gente conhece o nosso coração e pede para o Senhor, me mostra, Senhor, realidade do meu coração. E Ele mostra a raiz. Às vezes a gente está aqui na superfície cortando galho, sabe? Está gastando um tempo precioso aqui. Focando, às vezes, em coisas externas, que é o que é a maior coisa que a gente faz. Esquecendo das coisas profundas. Que é a raiz. Está dando para entender? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Eu quero que o ambiente da minha casa seja um lugar de liberdade, onde meu filho possa discordar de mim, a gente ter aquele embate, que é uma realidade, mas sem ofender, sem controlar, para que eu possa ser essa pessoa, como o Pai Celestial quer que eu seja, que guie, que instrua, para que eles tomem decisões seguras no amor de Deus Pai, e não decisões para me agradar. E não decisões para dizer, esse é o meu filho. Porque eles já são filhos do Pai Celestial, e isso basta. Isso basta, Jesus pagou o preço por eles, e isso basta. Isso basta, como pagou por mim. Então a gente precisa aprender a andar nessa liberdade, nessa conexão. Porque o governo do reino de Deus, queridos, não está fora de nós, Valtão. Está dentro de nós. Diga, o governo de Deus está dentro de mim. Não é algo que vem de fora e é embutido. Não, ele está dentro de você, dentro de mim. Jeremias 31, 27 a 34 fala sobre isso, quando Deus instituiria uma nova aliança, onde a experiência de controle externo, que é por obediência às leis, baseada em punição, seria mudada para a experiência de autocontrole em um relacionamento com Ele. Porque agora nós temos o Espírito, mas às vezes a gente vive como se não tivesse. Querendo ainda obedecer coisas externas, quando no nosso coração a gente ainda não creu, certo? A gente ainda não concordou. Eu sei quando meus filhos estão obedecendo só para... Ok, mãe, se eu não fizer isso, eu vou levar vou ser punido, vou perder meu videogame. Eu sei quando eles estão obedecendo porque eles entenderam. Por que nós estamos fazendo aquilo? E o que Deus quer conosco como filhos adultos, agora estou falando com adultos, não com crianças,
é que nós já temos essa maturidade, ou deveríamos ter, de procurá-lo para obedecê-lo, porque nós sabemos que Ele é bom. Mas quando no nosso coração a gente não acredita mesmo que Ele é bom, é mais difícil obedecer, não é? Será que é bom mesmo isso que Ele está me pedindo? Está fazendo sentido isso aqui? Quando isso acontece, olha lá, Ele escreveu a sua lei em nossos corações e mentes. E quando vivemos na nova aliança estabelecida pela morte e ressurreição de Jesus, Deus mesmo habita em nós através do Espírito Santo. E nós ganhamos a capacidade de ter autocontrole. Isso é incrível. E nós ganhamos essa capacidade de obedecer por amor, sendo guiados pelos seus olhos. Sem aquela coisa assim, eu tenho que fazer, né? Às vezes eu vejo um monte de adulto mimado, mas tem que fazer isso, né? Então, queridos, se Deus não controla ninguém, quem está no controle da sua vida? Você mesmo. Eu mesmo. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nossa, esse silêncio é bom ou é ruim, né? Paulo, o que você acha aí? Bom, ruim, bom, né? Tem que Ele não vai vir e falar agora, você não vai mais comer açúcar. Vou te dar um exemplo. Você não vai mais gritar na sua casa. De quem que é essa decisão? Fala, é minha. Então, queridos, Ele deu isso para todos nós. Ele nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Então, você é responsável pelos seus relacionamentos. Por que a gente volta ao relacionamento? Porque nós somos muito com quem a gente está junto. Sim ou não? Você já mudou de trabalho e você mudou de ambientação? Você fala, nossa... Às vezes eu vejo tantos jovens que têm um relacionamento tão difícil com seus pais, quando casa, 90% do problema, porque às vezes a ambientação mudou. É triste isso, mas é uma realidade. Quantas coisas nós somos responsáveis pelos nossos relacionamentos. As escolhas das amizades, os conselheiros, revelam muito sobre nós, sobre o nosso coração. Às vezes, quando a coisa está pior, a gente se afasta das pessoas que mais poderiam nos ajudar, sim ou não? Quem já fez isso aqui? Eu já fiz. Obrigada, preto. A gente se afasta. E a gente dá todo tipo de desculpa para o nosso próprio coração. Não, essa pessoa... Não, eu já sei o que ela vai me falar, né? E a gente faz isso com Deus Pai também. Faz ou não faz? Primeiro vai arrumar, depois vai orar. Não tem esse versículo na Bíblia, viu? Não tem. Quando a gente devia correr para as pessoas que realmente... Quem nos ama é quem fala a verdade para nós, irmão. Não é quem fica abafando nosso ego e fazendo as coisinhas erradas junto com a gente. Amém. Isso não é irmão. Isso não é irmão. Irmão é aquele que o outro caiu. Eu vou levantar. Mas eu não vou descer e ficar junto com ele. Vou falar a verdade. Vou levantar. Falar, vamos? Bora para a próxima? Mas a gente foge. Vamos, às vezes, buscar conselhos que não são o conselho do Senhor. E vamos enganando o nosso próprio coração. E o pior, a gente fica um tempão lá. Eu já fiquei, tempão.
A gente sempre vai buscar o que é mais confortável para nós, queridos. Essa é uma tendência do nosso coração. Sabendo disso, a gente precisa trazer esse realinhamento. Às vezes você não se vê repetindo. Eu tenho uma parte da família do meu pai mora lá na Bahia, né? Eu vou para lá, eu volto com sotaque. É uma coisa assim. Eu adoro a conversa deles. A gente fica conversando aquela conversa, tá? As histórias. Quando eu volto, eu estou falando igual. Porque é da nossa natureza a gente se assemelhar a isso. E às vezes, só que a gente às vezes está com uma ladainha, um murmúrio, uma falação que não é nossa. Mas é do ambiente que nós estamos nos permitindo estar. Sendo contaminados e também contaminando, amém, queridos? Porque a Bíblia é muito clara em dizer, se o sal não salga, não serve para mais nada. Vocês são sal e luz do mundo, não é da igreja aqui, ó, o prédio. Sal e luz do mundo. Mateus 15, Jesus fala sobre a pureza interior. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, estão desobedecendo ao mandamento de Deus? Eles estavam falando sobre algo externo, lavar as mãos. Jesus vai responder sobre o coração. Ele sempre faz isso com a gente. Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Ou seja, eles ensinavam as pessoas, no lugar de ofertar, de ajudar os pais a ofertar a Deus, no sentido do coração, né? Vocês ensinam isso e versículo 6, não precisará mais honrar seus pais. Então você não precisa mais honrar seus pais, já está ofertando a Deus. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Olha aqui, queridos. Não é o que entra pela boca que os contamina. Agora ele voltou a falar lá do negócio de lavar as mãos. Vocês se contaminam com as palavras que saem da sua boca. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer, né? Acho que os discípulos falaram agora ficou apertado. Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles, são guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão em uma vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do... É isso que os contamina. Você já se sentiu contaminado? Eu já.
Tem dia que você está incomodado, irritado, nervoso, você não sabe o que está acontecendo. E a gente começa a falar, foi isso, foi... E aí Jesus volta pro... Gabriela, o que você deixou entrar aí no seu coração? Qual é a mentira no seu coração que você está acreditando aí? Que chega uma hora que ela começa a irritar a gente, porque o Senhor quer arrancar. Versículo 19. Pois do coração vem maus pensamentos. Da onde vem os maus pensamentos? Do homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias, que é quando você inventa algo que não existe. São essas coisas que os contaminam. É incrível, né? Então parece real dizermos a nós mesmos que não somos responsáveis pela maneira como estamos nos comportando. Mas a verdade é que ninguém controla você, exceto você mesmo. E o controle tem a ver com o que a gente está acreditando aqui no nosso coração. O que a gente pensa sobre nós. O que a gente pensa sobre Deus. O que a gente pensa sobre o nosso relacionamento principal ali com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Eu não sei você, às vezes a gente fica enredado em pensamento que é difícil de sair, não fica? E quanto tempo eu gastei nisso até entender que eu precisava ir na raiz do meu coração. A forma como vivemos nossas vidas mostra a Jesus o valor que damos à nossa conexão com Ele. Às vezes eu estou ali, eu estou com a minha Bíblia, eu estou com o meu caderno, eu estou com o meu devocional, mas eu fico no raso. Você também? Eu tenho um amigo que eu posso ser verdadeiro com ele, mas eu fico no raso. Assim como ele não quer nos controlar, nós não devemos controlar uns aos outros. Precisamos aprender a viver um relacionamento com aquele que é ilimitado e não quer nos controlar. Aprender a fazer escolhas que podem construir um relacionamento de amor que mantém conexões. Eu posso dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu acordei e me sinto confusa. Tenho muitas decisões a tomar. Tenho muitos... não sei como dizer. Eu tenho que ter muito jogo de cintura. E às vezes quando eu vejo, eu estou desgastada disso. Mas eu entendi que tem muitas coisas que a minha vida tem me desgastado tanto, que Ele não tem isso para mim. Isso está baseado em crenças erradas do meu coração. E sabe, queridos, a unidade, ela tem um propósito. A unidade não é um grupinho de amigos. A unidade é do corpo de Cristo. Jesus disse, em João 17, minha oração não é apenas por eles. Ele estava falando dos seus discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amaste como igualmente me amaste. Quando a igreja, que não é um prédio, mas sou eu e a você, andarmos em verdadeira unidade, revelamos ao mundo que Jesus foi enviado e que o Pai nos ama. Mas não tem como fazer isso sem a gente primeiro sondar cada um de nós o nosso próprio coração. E saber a razão real que nós estamos tomando certas atitudes. A razão real que nós estamos evitando certos confrontos.
A razão real é que não estamos nos posicionando verdadeiramente e por causa disso outras pessoas não estão sendo alcançadas como deveriam. Você já pensou nisso? Eu não quero simplesmente trazer pessoas para a igreja. Eu quero que elas vejam em mim uma vida de santidade, de amor, que elas desejem não é frequentar o culto, mas ser transformadas por aquele que nos ama tanto, que não nos deixa como nós estamos. E para isso precisa haver essa verdadeira conexão. E aqui já indo para o final, queridos. O que realmente define quem você é não é tanto o que você pensa, ou acredita, ou fala, mas sim o que você ama. Inclusive o que você ama nas pessoas. E Tim Keller tem essa frase: somente a adoração é capaz de mudar o que você ama. Então, uma mudança verdadeira só pode vir por meio da adoração. Adoração não é música, amém? A música é um instrumento também utilizado para adoração, um instrumento poderoso de rendição, de louvor, de glória, de honra. Mas adoração, e eu coloquei aqui um destaque, o final é amor excessivo, veneração, idolatria, paixão, gosto descomedido, exagerado, tem isso também na adoração. Então, às vezes, a gente está com um gosto exagerado por alguma coisa. Você já se sentiu assim? Querido, tudo aquilo que você permitir que controle o seu coração, vai controlar. Funciona que nem um algoritmo. Quem aqui conhece a palavra algoritmo? Acho que vocês conhecem. Que é aquela coisinha lá, falou perto do telefone, ou pesquisou sobre um assunto, você entra e você começa a receber, né? Mesmo assunto, mesmo assunto. O algoritmo funciona assim. O nosso coração é tipo assim. Você começa a querer muito uma coisa, aquilo começa a tomar o seu coração. Começa a gerar uma adoração. Pode ser uma coisa boa, hein? Eu já vi, quando o Senhor tratou comigo sobre estar idolatrando, inclusive, pessoas. Tem coisas, ministério, nada disso. Coisas, vontades, até metas. Porque aquilo tem o nosso amor. Aquilo tem a nossa afeição. É que nem os ídolos que você começa a ouvir aquele cantor, você só consegue ouvir, não é verdade? Quem aqui já foi adolescente, né? Sabe como é que é esse negócio? Então, você entra naquele... Então, o que pode mudar isso é a adoração. A banda pode subir aqui, por favor. A gente cantou sobre Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração. Essa aqui é uma jaqueta, que teve uma época que a Lady Gaga fez uma música, chama Born This Way. Eu nunca ouvi essa música, eu fiquei sabendo da jaqueta que eu fui pesquisar. Na minha cabeça veio assim, juro pra você, procura uma jaqueta que está escrito Born This Way. Aí eu botei lá. E aí eu vi que era de uma canção dessa cantora muito famosa. O que é Born This Way? Nascido dessa maneira, dessa forma. O mundo está estampando essa mensagem. E quantas vezes nós estamos trazendo esse mesmo discurso para a nossa vida? Sim ou não, queridos? O que você adora é que captura o seu coração. E é isso que molda você. Eu achei engraçado que o Senhor me traz essa referência ligada à música.
Que é uma coisa que quando a gente começa a ouvir, aquilo começa a entrar dentro do nosso coração até que aquilo se torna uma verdade. É que nem você ficar ouvindo músicas de traição, muito comum no Brasil. E daqui a pouco você está começando a pensar algumas coisas. Sim ou não? Porque o nosso coração, às vezes, ele é muito sugestionável. E aí eu quero que você tenha a mesma sinceridade lá do começo. O que ou quem você tem permitido controlar e moldar seu coração? Pode ser pessoas, pode ser uma coisa que aconteceu há muito tempo, que criou uma raiz tão profunda, que você reage às coisas de um jeito que você fala, por que estou tendo essa reação? Era tão simples. Mas porque tem uma raiz ali. Por que eu não avanço? Por que eu repito as mesmas coisas? Isso tem a ver com o nosso coração. Jesus tem a liberdade que o seu coração clama. Jesus veio dizer para nós, você pode até ter nascido dessa forma, mas eu vim para redimir. Eu vim para redimir. No altar de adoração. E o Senhor me lembrou de uma ilustração, quero finalizar com ela. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava indo para uma reunião e o Senhor começou a me dar algumas palavras para algumas pessoas que estariam nessa reunião, umas palavras proféticas. E eu peguei os cartões, comecei a anotar. E então, teve uma hora que a palavra não era boa. Era uma palavra de exortação. E o Senhor me trouxe nitidamente este exemplo. E eu acredito que Ele quer nos exortar nesta manhã, queridos. E eu ficava ouvindo repetidamente: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa me consumirá. Essas são palavras de Jesus. É um salmo, né? Um salmo messiânico. Quando Jesus ali diz que ele não conseguiria não fazer algo, porque ele via que as coisas estavam erradas. Ele sabia que as coisas estavam erradas. E o zelo pela casa dele iria fazer com que ele tomasse uma posição. Ele tem zelo pela casa dele, queridos. Ele tem zelo pelas pessoas. Ele tem zelo quando nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Ou de um jeito e as pessoas estão sendo afetadas. Ele tem zelo por isso. Ele conhece o nosso coração. E logo depois que eu entreguei essa palavra de um jeito muito... muitas coisas vieram à luz. Porque Ele não vai permitir, queridos, que a mentira, que o engano permaneça entre nós. Mas nós, antes dele fazer algo, que Ele é muito misericordioso, muito, nós podemos nos levantar e dizer: Senhor, eu já tenho colocado isso para baixo do tapete tempo suficiente.
Eu continuo mentindo pro meu coração, achando que eu sou assim. Ele não quer mais que você perca tempo e pare de tentar controlar alguma coisa, queridos. Ele pagou o preço da vergonha por você, para que você não precise ter mais vergonha. Nem eu. De admitir as nossas falhas. Que nós precisamos de ajuda. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Para viver em verdadeira unidade. Sem a gente precisar botar nada para dentro do tapete. Olhando no olho. Não fugindo dos relacionamentos. E vivendo em verdadeira liberdade. Só Ele pode ter o altar sagrado do nosso coração. Sabe quem tem que ter o seu coração? Só Ele. Não é nem o nosso cônjuge. É primeiro o Senhor. Porque quando for dele, o resto flui. 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 Ele tem para nós relacionamentos onde a liberdade está acima do controle. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele não tem uma vida egoísta para você. Feche seus olhos e pense: Senhor, eu estou escolhendo uma vida egoísta. Seja verdadeiro com você mesmo. Só você pode ser verdadeiro com você mesmo. E eu comigo mesma. Pai, eu tenho buscado meus próprios interesses. Pai, eu tenho dito que é por conta de doença, dinheiro, tantas coisas, mas a verdade é que eu não estou querendo encarar o meu coração. E as mentiras que eu deixei crescer por tanto tempo, que eu não sou amada, que eu faço escolhas ruins, que eu não sei me relacionar, que eu sou preguiçoso, são coisas que podem ter ficado tanto no nosso coração e nós estamos reagindo a elas. Hoje é um dia da gente rejeitar o espírito realmente da rejeição e abraçar o espírito da adoção. Que essa adoção faz com que a gente troque as crenças do nosso coração pela verdade da palavra de Deus. E paremos de tentar controlar os outros. Controlar a narrativa da nossa vida. Controlar o que pensam de nós. Controlar o que vão esperar. Parar de usar folha de figueira para tampar a nossa falta de frutos. E dizer: eu não tenho tido frutos, eu só tenho tido aparência. É tempo de sermos honestos com o nosso próprio coração para que haja verdadeira liberdade. Vamos ficar em pé juntos. Renda seu coração agora a Ele. Começa a dizer com as suas palavras: Senhor, eis aqui o meu coração. Este aqui sou eu. Agora como estou. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita. Ele rejeita o orgulhoso. Aquele que diz: isso não é meu, isso não é para mim, eu não tenho nada. Mas é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não lança fora.
Ele não exige de nós perfeição, mas Ele está nos ensinando a obedecer segundo o coração dEle, a ter discernimento de quem é nosso Pai. É um reino de liberdade. Ele nos chamou para um reino de liberdade. É um reino de liberdade. É um reino de liberdade. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui agora, meus irmãos, Senhor, que assim como eu perceberam tantas coisas onde o controle tem exercido lugar no lugar da liberdade, onde a gente abre a mão de controlar para receber a verdadeira liberdade que é em Ti. Conhecer o nosso coração, nos arrepender, tomar as decisões que precisamos tomar, realmente nos apropriarmos da liberdade que há em Cristo Jesus, deixarmos o velho, deixarmos o lugar de comodidade. O Senhor está dizendo aqui, há muitas pessoas que estão sentadas em sofás, quando Ele está pedindo para você levantar e sair de um lugar confortável. Odeia, saia desse lugar confortável. O lugar confortável que nós temos é sentado do lado de Jesus, no lugar celestial. Esse é o nosso lugar de conforto. Aqui na terra nós estamos aqui para realmente fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. O lugar onde você tem controle da narrativa, Ele está chamando você para lugares onde você realmente não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe. Lugares onde nós não temos, a nossa mente ainda não alcançou, mas Ele já está lá. Ele já está lá. E para isso são necessários relacionamentos maduros, confiança. E Ele diz para muitos aqui: volte e acerte. Volte e acerte. Acerte com aqueles que te amaram. Acerte com aqueles que no momento que você precisava falar, você achou um outro escape. Muitas vezes por orgulho e maturidade, mas volte e acerte. Porque Ele nos chamou para andar em unidade. Ele nos chamou para sermos um corpo. Ele nos chamou para andarmos em verdadeira comunhão. Em verdadeira comunhão. Em verdadeira comunhão.